Estamos de volta, pessoal. A gente encerrou aí para salvar a live. Papo muito bom aqui com Lígia Rocha, da Oceânica. E ela está falando aí do trabalho da Oceânica, do trabalho que ela desenvolve e toda a Oceânica desenvolve, de pesquisa, mas também de apoio e acompanhamento com as comunidades relacionadas às comunidades litorâneas do Brasil. Então, uma conversa muito legal. Vou aqui enviar o convite novamente. Só um momentinho. Pronto. Só um momentinho enquanto eu envio o convite. Pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Quem estiver conseguindo me ouvir aí, dê um oi. Fala aí alguma coisa. Pronto. Ah, tá legal, né? Valeu, valeu. Pronto, já convidando. Pronto, Lígia. Tá conseguindo me E ouvir legal? eu tô. E você, tá me ouvindo bem? Estou sim. Pronto. Então vamos para a parte boa. Isso, isso. Qual o litoral que a gente quer? Essa é uma grande pergunta. Então, ontem nós tivemos um lançamento do nosso mais novo livro, que é esse aqui. Vai ficar ao contrário, mas é justamente essa pergunta: que litoral queremos? Nós estamos finalizando a fase 3 do projeto Ponta de Pirangi, e esse era um sonho nosso. A gente começou o projeto em 2010, já pensando, né, como que a gente pode pensar a sustentabilidade ou colaborar com a sustentabilidade no litoral. Quando a gente fez a fase 2 do projeto, a gente já tinha muito claro que nesse litoral, além da riqueza de biodiversidade marinha, costeiro-marinha que a gente também tinha uma riqueza de usos, de populações da comunidade tradicional da pesca, que tem uma sabedoria bastante grande, mas tem toda uma multiplicidade de grupos de usuários do mar, que a gente chama. Então, tem quem trabalha diretamente na pesca, ou quem trabalha com passeios no mar, tem quem trabalha nos bares e restaurantes à beira-mar, tem quem só vai para lazer, tem quem vai para contemplação, né? Então, tem uma miríade de pessoas. E como é que a gente pensa na sustentabilidade se a gente não conhece esses diferentes grupos e não entende o que cada um quer, né? Então, a gente se propôs a gente tinha isso muito claro na fase 2 do projeto, mas a gente propôs, então, para a fase 3 do projeto, justamente criar espaços de discussão em que a gente colocasse essa pergunta: que litoral se quer? Como é que você usa, ou vocês, né, de determinado grupo usam esse litoral? E quais são os sonhos e quais são as dificuldades, claro, né? Quais são os conflitos socioambientais e sugestões. Se você está ali no dia a dia com o pé na areia, você conhece aquele lugar dentro da sua perspectiva e você provavelmente também tem sugestões de como melhorar, né, a sua vida naquele espaço. Então, a gente se propôs a isso quando a gente foi agraciado pela terceira fase do projeto Ponta de Pirangi, né, que ele é patrocinado pela Petrobras, e a gente conseguiu renovar pela excelência da gestão que a Oceânica fez. Então, foi aprovado esse componente também. Então, a gente criou esses fóruns de discussão: que litoral queremos, para que os diversos grupos de usuários da praia e do mar pudessem se colocar e ter voz. A gente não tinha pernas para fazer no litoral todo, e como a gente já tinha uma familiaridade quando a gente propôs o projeto em 2016, 17, com
né, as comunidades de Parnamirim e Floresta, o foco foi esse também. Então, a gente fez uma série de 30 fóruns ao longo desse litoral e a gente teve a oportunidade de fazer um grande fórum chamando várias representações para propor, expor a nossa proposta, ver se esses diferentes, né, grupos de usuários topavam o desafio gigante, que era dedicar horas das suas vidas para discutir que litoral queremos. E aí a gente criou essa série de reuniões e de fóruns ao longo do litoral e ao longo de 2 anos. Então, a gente teve fóruns específicos com associações de moradores, diretores de escolas, pastoral, ONGs locais, né? Clube de mães e de idosos, etc., nesse município, com pescadores e pescadoras e suas representações nacionais, com os empresários do turismo náutico e de passeio 4x4, com veranistas também, e com os donos de bares e restaurantes à beira-mar, né? E cada um deles pôde se debruçar nos mapas que a gente criou para mostrar como era esse uso, por onde entrava, como é que se fazia, né, o uso da praia e do mar, e quais eram os conflitos e quais as sugestões. E aí a gente teve, então, a gente conseguiu sistematizar todo esse trabalho de 2 anos, né, um trabalho bastante intenso, inovador, né, nós criamos a metodologia e bastante desafiador, mas a gente conseguiu e a gente tanto apresenta esses resultados por grupos setoriais. Então, o que é importante e impacta a vida dos pescadores e o que é importante e impacta a vida dos empresários náuticos, por exemplo. Mas também a gente sistematiza tudo isso para os 2 municípios em grandes mapas, né? E ter essa informação sistematizada. E aí, a gente tem o livro que a gente lançou ontem. Esse é a cópia física do livro, mas ele também está digital. Então, todas as pessoas podem ter acesso. Está no nosso site, que é oceanica.org.br, a barra, Ponta de Pirangi, que é o projeto, a barra também. Então, é só ir no nosso site, oceanica.org.br, barra Ponta de Pirangi, barra também, rolar a página, que lá a primeira coisa que tem é o livro. E aí todo mundo tem acesso, né? Então isso é muito legal também. A gente gostaria de ter feito o lançamento ao vivo e a cores, abraçando todo mundo que participou desse processo, que destinou parte das suas vidas nesse processo, entregando em mãos para todo mundo ali, ó, o nosso trabalho está aqui, né? Todo mundo tem acesso agora, mas por enquanto a gente não pode fazer isso. Então a gente faz né, do meio virtual e também todo mundo tem acesso pelo site, então já pode desfrutar. E aí, mas aí as notícias não param só aí, não, na verdade. Então, Ótimo, ótimo. Então, a gente sabe que tem uma deficiência muito grande, né, de literatura, de informação, que valorize o nosso litoral. Então, a segunda parte boa é que a gente tem o livro infantil, a segunda edição também, do Mar Docilar, a gente conseguiu fazer nessa fase. Esse rapaz aqui é o nosso personagem protagonista, é o Sal, que ele encontra a fada dos corais, ele liberta a fada dos corais e ela vai dar a oportunidade dele virar, dá para ver? Um menino peixe e conhecer os diversos animais do fundo marinho, né? Então é uma coisa bem gostosa, já era um livro que a gente tinha lançado na fase 2 do projeto, a fase 1 a gente conseguiu fazer o áudio, então tem contação de história, tem músicas, é bem, bem legal. E É uma dica aí para quem está com a criançada em casa, né? Esses dias sem ir para a escola é uma ótima, além de ler a primeira indicação sua, também fica a dica aí de ler para o seu filho, né? então, a gente tem uma tiragem para as escolas,
também, né? Principalmente as escolas públicas. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. E a gente está nesse momento que a gente recebeu os livros, pelo menos, chegaram caixas e caixas e tal, mas a gente não pode distribuir por esse motivo, né? Mas quem tiver interesse, esse aqui já está no site, então é fácil acesso. Quem tiver interesse no livro infantil, a gente entra em contato com a gente. O contato é muito simples, é contato@oceanica.org.br. Depois você pode colocar na descrição ali né? Isso, eu vou colocar na minha bio o link Isso, da Oceânica, aí eu coloco as artes lá, o pessoal vê lá e avisa que para ir lá na bio que tem o link da Oceânica. O pronto. litoral que o litoral que a gente quer tem em PDF e o Isso, outro só o já tá físico, né? livre para todo mundo baixar, né? E ainda na semana que vem a gente vai ter mais um lançamento. Ah, legal. Mas só uma coisa, o infantil só tem físico. É só físico, Pronto, né? certo. Isso. E ele tem, é um kit, na verdade, tem o livro e a origem dele, ela é muito bonita, na verdade. Ele foi criado um CD inicialmente, que a ideia era realmente a contação de história, né? Daquele momento afetivo de infância que a gente ouve as histórias e as músicas e a gente cria na nossa cabeça. Então, a ideia do Sal, dessa personagem do Mar do Cilar, era isso, era uma retomada desse mundo, né? é, de audição infantil e criação. E a gente viu que a gente potencializaria o uso do CD com um livro que apoiasse com as imagens, né? Então, na fase um foi o CD, aí a gente viu que seria legal ter isso, na fase 2 a gente fez o livro, e esse livro foi muito interessante o processo de criação dele, porque a gente teve um apoio direto da Secretaria de Educação de Parnamirim. Na época, tinha uma equipe muito engajada, né, que nos auxiliou bastante na questão de livros mesmo, de alfabetização, né, de características técnicas de livros de alfabetização ideais para determinada faixa etária. Então, foi uma parceria bem bonita. E aí, agora a gente viu, ele se tornou um livro paradidático, e na segunda fase, em 2015 e 2016, um dos municípios de Parnamirim e a Floresta, todas as escolas receberam, etc. E como a gente fez o livro, a gente acabou fazendo esse roteiro também, que é a transcrição do áudio, né? Então, é um roteiro ilustrado que tem todos os diálogos dos personagens, porque daí os professores podem estar utilizando em peça de teatro, tirando frases do áudio para estar usando, né, no processo de alfabetização ou no processo de discussão mesmo, né, de leitura de livro. E uma coisa que a gente gosta muito também é que ele vem com um encarte de atividades, né? Então, Para dar trabalho para a criançada aí na quarentena. é coisa boa demais, né? Então tem um para saber conhecer melhor as espécies, dá para ver? Dá Aí sim. tem atividade para pintar, tem atividade para criar o próprio mundo. Eu sou uma garota propaganda, mas eu acho lindo, eu acho super bonitinho. E esse aqui é meu favorito, porque eu sempre gostei, que é Jogo de Sete Erros. Então, assim, tem um monte de atividades que vem nesse kit, né? E temos o terceiro livro que vai ser lançado, uma proposta que a gente fez dentro dessa linha de conservação mesmo da natureza, de cuidado com o litoral. A gente reconhece que o litoral do Rio Grande do Norte, ele é de uma potencialidade extremamente grande, de uma riqueza, de uma exuberância muito grande e muitas vezes não valorizada, né? Então, a gente teve a oportunidade na fase um de fazer o levantamento da biodiversidade. Então, a gente tem mais de 500 espécies, né, de formas de vida acontecendo aqui. E ficou claro que não basta só a gente saber que tem. Tá, depois que a gente sabe, tem, o que que a gente faz com isso? Né? É importante que seja valorizado. Então, a gente começa a criar
essas publicações como estratégias também de divulgação desse conhecimento. Então, a gente tem, na fase 2, a gente tem um livro que é um guia da biodiversidade, né? Que ele funciona, é um guia ilustrativo das nossas Ah, que espécies, legal. né? Com fotos do nosso litoral, fotos tiradas aqui, né? De todas as mais diferentes espécies. Por exemplo, isso é um conjunto que a gente parece que, num primeiro momento, é tudo pedra, mas não é. São inúmeros organismos, são inúmeras espécies de esponjas, né? Então, a gente tem tanto no formato de guia, como a gente tem... Garota propaganda. O livrão que traz informação do litoral como um todo, de Nísia Floresta e de Parnamirim, né? E que faz um pouco do resgate da cultura também, potiguar, do nosso litoral, né? Então, a gente fez esse levantamento. A gente sabe que tem uma riqueza muito grande da vida marinha e também das formas, né, de ocupação desse litoral e da pesca artesanal. E aí, uma das coisas que a gente entende é que precisa ter ordenamento, que precisa ter estratégias de como cuidar. E uma dessas estratégias é a criação de áreas protegidas, né, que contemple dentro dessa área locais mais cuidadosos, né, para que sejam berçários, que sejam mais protegidos e locais mais de uso. Então a gente também tem a gente entregou em 2018 uma proposta para o ICMBio de criação de uma área protegida costeiro marinho, todo um processo de criação, junto com mais de 30 técnicos. Você está aí ainda? Caiu? Voltou? Sim, Freitas? sim. Ah, tá. Falhou? Falhou um minutinho. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Então, Pronto. pronto. Aí, diante de todo esse arsenal, né, de informações, a gente coordenou também uma proposta de criação de uma área protegida costeiro-marinha nesse litoral. E Tá essa falhando, proposta Lígia. é... Oi? Deixa eu ver aqui. Deixa eu retomar, tá falhando aqui, pessoal. Já retomando. É isso mesmo, Flávia. Eu acho que estava travando, mas agora vou convidar novamente. Caiu. Pronto, certo. Estou convidando ela novamente. E pronto. Tá conseguindo me ouvir, Lígia? Eu só preciso... Pronto. Pronto. Tava travando, aí caiu. Aí quando retoma é bom Live que faz isso. Faz é, parte. é muito difícil não, principalmente hoje eu não sei aí onde você tá. Você tá em Natal? Tô em Natal. Pronto. Aqui tá chovendo muito. Aí quando chove aí começa a aparecer Pronto. alguns probleminhas, mas Né? Faz parte. nada demais não. Sim, Eu só você não sei estava exatamente. falando que a gente precisa de áreas de preservação ambiental para reprodução, né, para servir de berçário. Aí nessa hora começou a falhar.
Pronto, então tá. Então é isso. Como é que a gente lida, né, com a informação? Então, a gente sabe, a gente gera informação, a gente compartilha informação através das publicações e da nossa atuação mesmo no dia a dia, mas a gente também tem uma preocupação bastante grande com o ordenamento desse litoral, com a criação de regras que sejam adequadas, né, voltadas à sustentabilidade, para que a gente acomode os diferentes interesses dentro do princípio da sustentabilidade. Então, a gente fez uma proposta de criação dessa área protegida costeiro-marinha para o ICMBio, que aí cabe ao governo federal, né, o órgão dentro do Ministério de Meio Ambiente de estar avaliando, mas a gente também teve a oportunidade de ampliar essa proposta e de estar publicando. Então, semana que vem a gente vai ter mais um lançamento também, que uma outra publicação, essa só digital, para ficar disponível também para todo mundo, que reunindo todas essas informações também, né? E já atualizando com o que a gente vem fazendo, né? Nesses dois últimos, a gente entregou em março de 2018, então já se passaram 2 anos, então a gente teve a oportunidade de adequar a proposta, atualizar e também tornar disponível para todos. Então, esse é o nosso papel, né? De estar atuando, de estar gerando informação, de estar articulando, de estar fazendo, e é assim que a gente caminha na Oceânica, múltiplos. Ah, legal, legal. Essa publicação, para ter acesso, Vai ficar no vai estar site disponível também. no site? Ah, Isso, essas legal. duas, elas vão estar disponíveis no site, né? E esse é o papel da Oceânica, né? Eu comecei falando um pouquinho, mas esse é o nosso princípio da gente estar em busca dessa sustentabilidade no litoral, reconhecendo que existem tanto uma biodiversidade muito grande, que merece ser cuidada, que merece ser protegida, assim como tem uma diversidade de usos também, especificamente nesse litoral, né? E a pesca artesanal é uma atividade econômica importante nesse litoral e não pode ser desconsiderada. Pelo contrário, ela tem que ser valorizada porque ela é a base, né, alimentar para o peixe que chega na nossa mesa, que existe toda uma série de conhecimentos desse ambiente, porque os pescadores estão há gerações, né, nesse ambiente, e os pesquisadores também têm conhecimento, mas a gente precisa juntar esses dois conhecimentos e, a partir daí, pensar regras de melhor uso. Nenhum nem outro, né, é mais importante, mas, na verdade, como é que a gente concilia esses diferentes saberes, criando regras. E aí a criação de áreas protegidas também entra nessa proposta de criar regras, né? Para que a gente possa ter uma gestão compartilhada, né? Integrada, em busca da sustentabilidade. Essa é a Oceânica. Legal, legal. Pessoal, a Diana, valeu, Diana, muito obrigado. Já colocou aí www.oceanica.org.br/Ponta de Pirangi e lá você vai E encontrar todas as informações, vai encontrar os livros, tudo, e também eu vou publicar uma arte aí e vou disponibilizar o link da Oceânica na minha bio. Lígia, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado à Oceânica. O trabalho de vocês é fenomenal. A Rede Mangue Mar é a experiência mais exitosa que a gente tem de articulação socioambiental aqui do estado. E muito obrigado a vocês e parabéns por lutar e defender os nossos mares, o nosso oceano e também os nossos povos originários, ribeirinhos e o nosso povo da água também. muito obrigada, a gente agradece, né, o convite. A gente não conseguiu fazer na semana de meio ambiente, porque realmente estava bastante atribulada, né? Mas a gente vai encaixando dentro das agendas. E uma outra coisa que é importante para a gente falar também, então nós estamos fechando
o nosso ciclo com a fase 3 do projeto Ponte de Pirangi, né, com o nosso grande patrocinador, a Petrobras, e nós também vamos entrar no processo de campanhas solidárias, né, de apoio das mais diferentes formas, porque sim, nós também precisamos desse apoio, o trabalho precisa ser mantido, a nossa sede precisa ser mantida, com certeza, para que a gente possa cuidar, né, apoiar as comunidades tradicionais e continuar nosso trabalho, seja na praia, seja de apoio às comunidades tradicionais. A gente também precisa de apoio, então a gente vai estar lançando uma campanha aí bem boa de abrace a oceânica e cuide do mar e cuide das praias. É só seguir a gente nas nossas mídias sociais, que a gente está finalizando esse processo para deflagrar. E a gente agradece, com certeza, o convite, né, e a participação. E agradece a todos que estavam até agora à tarde, 9h20 da noite, né, participando e ouvindo e contribuindo com a live. Gratidão. Gratidão a você, Lígia, gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando, participando, deixando o seu comentário aí, algumas pessoas ajudando, disponibilizando link, compartilhando informação, e é isso aí. Valeu, muito obrigado, um forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite.